Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, gente querida, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, meu irmão precioso, tudo bem com vocês? É uma alegria grande poder estar iniciando esta live e chegar até você. Olha que coisa importante, eu posso chegar até você. E o que eu vou levar a você? A infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E recapitulando, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quero ler isso para você, abrindo lá em Romanos, capítulo de número 1. Versos 16 e 17, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por meio da sua própria fé. Repare bem, Paulo é um profundo conhecedor do Velho Testamento. Paulo era fariseu. Ele mesmo, ali em Gálatas capítulo 1, ele disse que, quanto à idade que ele tinha, ele se avantajava de todos aqueles que eram religiosos como ele. Paulo conhecia todo o Velho Testamento, ele nasceu judeu debaixo da lei, foi instruído em todo o conhecimento do Velho Testamento. Mas quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, Paulo tem em mente que todo aquele judaísmo que ele aprendeu desde criança, aquele judaísmo que era uma religião nacional, Paulo sabe que aquilo não é o Evangelho. Paulo sabe que todo aquele Velho Testamento que ele sabia, que ele praticava até então, Paulo sabia que não era Evangelho, era judaísmo, história do povo judeu. E você já entendeu isso? Você já entendeu que o Velho Testamento é a história do povo judeu, é judaísmo? Que a lei foi dada para os judeus, aqueles mandamentos foram dados para os judeus, começou com um tabernáculo, foi construído, direcionado ao povo judeu. O templo de Salomão foi construído pelo rei Salomão, direcionado ao povo judeu. Você já entendeu que o Velho Testamento não é Evangelho? Que o Velho Testamento é judaísmo, e ele foi válido até quando Cristo na cruz diz: está consumado. Você já entendeu que se eu ficar com a mentalidade do Velho Testamento, eu não consigo ter uma visão clara do que é a nova aliança? Será que você aí no seu espírito, na sua mente, você entendeu que o Evangelho começa da cruz para frente? O Evangelho da graça de Deus é revelado da cruz para frente, principalmente ao apóstolo Paulo. Então você poderia perguntar: pastor, se eu estiver fazendo a campanha das muralhas de Jericó, então quer dizer que não é Evangelho? Não é Evangelho. Porque derrubar as muralhas de Jericó foi uma coisa que Josué fez, já debaixo da lei, porque naquele tempo a lei já tinha sido dada. Se eu fizer uma campanha de Jericó, eu estou pregando o judaísmo, levando as pessoas a praticar judaísmo. Não tem nada a ver com o Evangelho da graça de Deus. Repare bem se nas cartas de Paulo ensinou que nós temos que rodear uma muralha e derrubar a muralha. Paulo nunca se referiu a estas práticas, porque ele sabia que a velha aliança era judaísmo e aquilo acabou na cruz. E da cruz para frente começa o Novo Testamento. Quando Jesus pegou aquele cálice, ele disse o quê? Este cálice é o cálice da Páscoa?
Não. Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele sabe que vai para a cruz, que vai morrer, que vai derramar o sangue dele, vai ser instituída, estabelecida a nova aliança no sangue dele. Então, quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, Paulo sabe o que é Evangelho. Paulo não tem nada do judaísmo em mente. Paulo não é um pregador do judaísmo, pelo contrário, ele afirma que aquele judaísmo, aquilo tudo acabou na cruz. Ele diz em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo com isso? Que guarda de sábado, aquele monte de festas judaicas, aquele monte de calendários, coisas que tinha que se praticar, aquele monte de proibições da lei, os sacerdócios da lei, tudo aquilo acabou na cruz. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Repare bem, quando Paulo escreve isso, os judeus procuravam matar Paulo. Os judeus não entenderam a mudança do Velho para o Novo Testamento. Eles tinham Paulo como um inimigo, alguém que queria destruir a religião deles. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos eles queriam matar Paulo, acabar com a vida dele. Eles não compreendiam o que Paulo dizia e achavam que Paulo era contrário à religião deles, porque Paulo afirmava que tudo aquilo acabou na cruz. Você entende? Então Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, quando Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus, Paulo não está se referindo a você ficar tremendo a mão, gritando, ou fazer uma oração forte, orar em línguas, canela de fogo, sapato de fogo, cair no chão apagado pelo poder de Deus. Paulo sabe que tudo isso é balela. Paulo sabe que tudo isso é obra da carne, manifestações da carne, feitiçaria da carne. Paulo sabe que o Evangelho é um conhecimento que chega na minha mente, no meu espírito, e quando eu conheço o Evangelho, eu conheço o poder de Deus. Esse poder de Deus é um conhecimento que chega até mim através daquilo que foi revelado a Paulo, e quando eu o conheço, entendo, eu tenho esse conhecimento, esse poder se manifesta em mim pelo conhecimento e me liberta de toda a religião. Então Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus direcionado aqui para a salvação de todo aquele que acredita. Que acredita em quê? Em agorada? Em rosa ungida? Em unção com óleo? Não. Que acredita no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, eu não conheço o Evangelho em uma semana. Eu não conheço o Evangelho num mês. Para mim ter uma visão clara do que é Evangelho, eu preciso conhecer as 14 cartas que Paulo escreveu, de Romanos a Hebreus. Entende? Eu não conheço todas essas cartas fazendo uma leitura rápida. Entende? Para mim ter uma visão clara do Evangelho, eu preciso perscrutar, mapear, trabalhar em cada carta que Paulo escreveu, para conhecer detalhadamente, porque essas cartas revelam o que é Evangelho. E isso não é coisa de um dia. Você tem que pegar cada carta, estudar cada carta, pregar cada carta, e renovando a mente com toda aquela revelação que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, deu ao apóstolo Paulo. Então, no decorrer dos anos, esse conhecimento vai sendo impresso no meu espírito, na minha mente. Eu encontrei todas as pedras do quebra-cabeça, montei o quebra-cabeça. E tenho a imagem do quebra-cabeça, é o Evangelho. Eu estou vendo a imagem real. Eu estou vendo o que é Evangelho. E esse Evangelho implantado na minha mente, trazendo esse conhecimento para dentro de mim.
Ele é o poder de Deus. Por isso que eu estou aqui, para ser um colaborador do teu crescimento espiritual. Estamos todo o tempo aqui insistindo, repetindo, analisando cada carta de Paulo, tentando pregar cada carta dele parte por parte, acreditando que chegando até você, você vai ouvindo isso um tempo, 2 tempos, vai indo e repete, e volta e vai. E o próprio Deus vai iluminando os olhos do seu coração e vai te dando revelação, e você vai tendo uma visão clara do que é Evangelho. E quando você passa a entender o que é Evangelho, você passa a entender uma outra coisa, aquilo que não é Evangelho. Você vai descobrir que a maior parte das pregações das igrejas, quando eu falo assim, não estou condenando ninguém. Eu quero só despertar o teu conhecimento. Você vai descobrir que a maior parte das pregações da igreja é só Velho Testamento. Eles estão presos no judaísmo. As doutrinas, os sacrifícios, os votos, as coisas todas que eles falam, é só judaísmo. Eles estão pregando uma coisa que já acabou na cruz. Quando você entender o Evangelho, você vai entender aquilo que não é Evangelho. E você vai perceber que a maior parte das pregações, principalmente essas igrejas da televisão, eles não abrem o Evangelho da graça de Deus para vocês. Eles só vão falar do milagre, da cura, da prosperidade, baseado nas coisas do Velho Testamento. Você entende essa linguagem? Se você entendeu, está entendendo que é Evangelho, você é um milagre, você foi chamado por Deus e vai ser liberto desse sistema evangélico religioso, corrupto, político, que está dentro das maiores igrejas aqui do Brasil. Mas vamos em frente, estamos numa série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Então estou aqui com a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós estamos naqueles versos de 13, o verso 13 até o verso 19. Vamos ler. Olha que boa notícia que eu trago para você. Olha que verdade esplendorosa que Paulo relatou nesses versos. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas, já libertou, olha o tempo do verbo, passado, uma coisa já realizada, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, neste reino no qual nós encontramos a redenção e a remissão de todos os pecados. Quem é que fez isto? Ele, que é Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele e em Cristo residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. Então vamos àquela pergunta. Não me leve a mal de eu ficar repetindo isso e repetindo isso, vai te fazer bem. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 doutrinas, ensinamentos estranhos estavam vivos dentro da igreja dos Colossenses. O primeiro deles é o asceticismo. Eu quero ler aqui o asceticismo. Se você for no capítulo 2 de Colossenses, você vai ver as doutrinas dos homens. No capítulo 2, a partir do verso 20, mais para frente nós vamos chegar nisso. Paulo fala: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Agora vem as doutrinas dos homens, olha lá. Não pode manusear esta coisa, não pode provar aquilo, não pode comer isso, não pode tocar naquela coisa, não pode pôr esta roupa,
não pode ir nesse lugar, né? As proibições. Aí Paulo fala, segundo os preceitos e doutrina de homens. Pois essas coisas todas se destroem com o uso, com o tempo tudo isso acaba. Ele fala, tais coisas têm aparência de sabedoria, são, né? São cultos para si mesmas. Olha lá, falsa humildade e o rigor ascético. Então, o que é o asceticismo? Presta atenção. É tudo aquilo que quer cobrar coisas de mim. É tudo aquilo que traz um rigor excessivo, um controle excessivo na minha vida, na sua vida. É tudo aquilo que o Evangelho, aquilo que se fala, quer me levar a fazer coisas que eu tenho que pagar preço, que me traga sofrimento, que me cobre alguma coisa, que tudo tem um custo. Vamos repetir as mesmas coisas. Você vai ouvir isso, olha, Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Deus fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. É enganoso isso aí. Porque tudo que precisava ser feito para que nós fôssemos salvos, libertos, nos tornássemos filhos de Deus, herdeiros de Deus, já foi feito na cruz. E nos é dado tudo gratuitamente. Agora, essa conversa que tudo tem um custo, que tudo tem um preço, que tudo é um sacrifício, que tudo é um voto, que eu tenho, as coisas que eu tenho que dar para Deus tem que me custar alguma coisa. Tudo isso é uma coisa falsa que está no meio da igreja. Eles apresentam um Deus de barganha que, para te abençoar, fazer qualquer coisa, você tem que fazer ofertas para Ele, você tem que dar o seu tudo para Ele, você tem que dar todo o seu dinheiro, tem que fazer sacrifício para Ele, tem que fazer voto para Ele, tem que pagar preço, porque se você não fizer isso, Deus não vai gostar de você. Ele vai te olhar com os olhos de desconfiança. Ele não vai te abençoar porque você chegou até Ele com as mãos vazias, e para você se relacionar com Ele, tudo tem um custo, tudo tem um preço. Então o falso evangelho apresenta o Deus da barganha, um Deus que para Ele fazer alguma coisa a seu favor, primeiro você tem que dar o teu melhor para Ele. Você tem que dar todo o teu dinheiro para Ele, você tem que pagar preço, você tem que estar sempre fazendo voto, porque se você não fizer essas coisas, Ele não vai gostar muito de você, Ele não vai com a tua cara. Ele vai te deixar de lado, porque Ele gosta de gente que sempre está barganhando com Ele, dando coisas para Ele ficar contente. E depois Ele vai te devolver o que você deu com um pouquinho de juros e correção monetária. Então olha bem esse evangelho que está aqui no Brasil e fora. Tudo tem um custo, tudo é um sacrifício, tudo tem que pagar preço. Deus não fez a obra completa, você tem que fazer a tua parte. Tem que jejuar, tem que subir no monte, tem que pegar todos os envelopes, tudo, porque se você não fizer essas coisas, o Deus da barganha não gosta de você. O que diz Efésios 1:3? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Romanos 8:31 diz o quê? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o Filho todas as coisas? Como que Ele dá todas as coisas? Gratuitamente. Então Deus não é esse Deus da barganha. Estou falando isso mais de 1000 vezes. Não é um Deus que está querendo coisas de você, que está querendo o teu dinheiro, o teu sacrifício, o teu voto, que quer que você sofra para agradar a Ele, para Ele te fazer alguma coisa a seu favor. Então você vê um monte de gente aprisionada, escravizada, sendo explorada nesses lugares de confusão, e porque tem que ter o tempo todo Deus quer coisas. Eles não pregam a graça de Deus, eles pregam o sacrifício, as coisas que você tem que fazer. E qual é a imagem de Deus que as pessoas que estão num lugar assim vão ter? Um Deus de cobrança, um Deus que quer que você sofra um pouquinho para dar as coisas para Ele.
um Deus que quer que você entenda que tudo tem um custo, tudo tem um preço e você tem que pagar. Você entende o que eu estou te dizendo? Esse tipo de asceticismo entrou ali. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? Vou ler aqui, Colossenses capítulo de número 2, verso 18. Diz assim: ninguém domine a tua vida a bel prazer, pretextando humildade, culto dos anjos, olha os anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo bem suprido e vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Lá na igreja dos Colossenses tinha um monte de gnósticos. Quem são eles? Aqueles que vivem tendo visão. Estou vendo isso. Deus não fala pela palavra. Eles podem ler uma carta de Paulo e não se interessar por nada. Eles têm uma mente carnal que produz visões. Então eles começam a ver tudo. Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Começa a ver a vida das pessoas, revelar a vida das pessoas, começa a dominar as pessoas com as suas revelações. Se você está numa igreja que o líder principal fala que tem dom de revelação, e ele fala que Deus me revelou e começa a controlar a vida das pessoas da igreja, baseada no seu dom falso de revelação, ele domina todo mundo. Ele começa a revelar e dominar, ele vai dirigir a igreja baseado nas suas revelações, não na palavra de Deus. E vai escravizar a mentalidade desse povo que está diante dele. E eles vão dizer: olha o homem de Deus, o profeta. E vai ficar aquela fila de gente para ele orar, para ver se Deus revela o futuro para essas pessoas. E aí ele vai dominando, em pouco tempo ele vai dominar esse povo todo. E vai fazer desse povo o que ele quer, baseado nas suas revelações. Então o que Paulo está dizendo? Isso é o gnosticismo. As pessoas querem um Deus de visão, um Deus do calor, um Deus do arrepio, um Deus que chacoalha ela, que é fogo santo, santo fogo, entende? É um Deus que apaga, arrebata, elas caem no chão toda apagada, é a canela de fogo, começa a mexer o pé assim e não para mais, fala que é uma canela de fogo. Olha que besteira. E um sapato de fogo, procura nas cartas de Paulo, canela de fogo, sapato de fogo, não existe isso. Mas eles inventam essas coisas para ficar tremendo, se descontrolando, andando na igreja assim que nem aviãozinho, rodando que nem peão. Aí você vê aqueles cultos pentecostais, aquelas mulheres com aquelas saias rodando, todas tortas assim. Eles pensam que isso é o poder de Deus, isso é uma feitiçaria da carne. Você entende? Fuja dessa gente. Essa gente está escravizada, vive numas trevas que você nem imagina. Então os gnósticos estavam lá, controlando a vida de alguns, baseado nas suas visões. A mente carnal deles produziu um monte de visões, e eles dominavam os outros com as visões deles. Que outra coisa estava lá? O misticismo, né? Você pode inverter essas palavras, tudo está ligado uma coisa na outra. Se você for num culto hoje, grande campanha da libertação, na oportunidade, nós vamos estar aqui distribuindo a você a água milagrosa, trazida de Israel. Você vai num culto desses, você vai encontrar assim, ó, um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho do catolicismo, e em nome de Jesus, um pouquinho de Jesus. Então é um culto que eles agregaram tudo ali. Tem macumba, tem espiritismo, tem catolicismo e tem um pouquinho de Jesus. Então lá tem corredor de sal grosso, lá tem água orada, lá tem óleo ungido que vem de Israel, que é tudo mentira, não vem nada, é o óleo lisa que eles põem ali. E lá tem rosa ungida. E eles vão distribuir uma chavinha de plástico na campanha da casa própria. Aquela chavinha foi consagrada no altar, ela tem um poder. Você dando aquela oferta, você tem direito a pegar aquela chavinha e vai nessa fé. A
chavinha é o ponto de contato. Vai nessa fé que você vai ter a casa própria. Aí você vê essa feitiçaria, esses fetiches dentro da igreja que se diz evangélica. A água benta do catolicismo virou água ungida. O sal grosso da macumba virou sal grosso ungido, de libertação. Aquele monte de amuletos da igreja católica, medalhinha de Aparecidos, rosários, crucifixos, que eram tudo benzidos, hoje eles são coluninhas ungidas, chavinhas, tijolinhos da casa própria, são bala ungida, né? Na macumba tem aquele culto que eles falam que são demônios crianças, aí dão doces, balas, aí tem até bala ungida. Você vai lá, tem uma bala ungida, você vai chupar a bala ungida. E você olha nessas igrejas da mídia, as maiores delas aí são igrejas feiticeiras. Estão lá arrecadando muito dinheiro, envolvidos na política, explorando essa gente simples que não conhece o evangelho e pregando esse falso evangelho pela televisão, e a maior parte acredita nisso, pensando que isso é coisa de Deus. E por fim, a quarta coisa lá, que também tinha o pessoal da lei. Então Paulo fala aqui em Colossenses 2, versos 16 e 17, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ninguém vem julgar vocês por causa de festas, lua nova, sábados, que todos aqueles rituais da lei eram uma sombra daquilo que havia de vir. Quando Cristo veio, ele cumpriu a lei, e tudo isso foi abolido, acabou. Então lá na igreja dos Colossenses também tinha essas pessoas querendo arrastar alguns para guardar sábado, praticar as festas das primícias, as coisas judaicas. Então olha que igreja que vivia em confusão. Misticismo, gnosticismo, asceticismo, pessoal da lei. Imagine a confusão que eles viviam ali. E quando esses falsos ensinos estão na igreja, o que acontece? Eles perdem de vista o que Cristo fez na cruz. Esses falsos ensinos que vêm do Velho Testamento, eles apagam o que Cristo fez na cruz. Você pode ver que igrejas assim não falam da obra da cruz, não fala da graça de Deus, não fala da verdade do evangelho que liberta. O que vai libertar é o óleo que eles vão distribuir, é o frasquinho com suco de uva que eles falam que é o sangue de Jesus que eles vão dar. O que vai libertar é pôr a mão na cabeça e tomar o passe evangélico. Não é mais passe espírita, agora é passe evangélico. Eles anulam o que Cristo fez na cruz. Pode ver que eles não pregam o evangelho da graça de Deus. Eles vão ficar lá no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, o rei Ezequias, prosperidade de José, a muralha de Jericó, o gigante Golias, o fogo que caiu do céu. Entende? Esdras, Neemias, um construiu as muralhas, outro construiu o templo. Eles vão ficar nas guerras do Velho Testamento, tudo é guerra, tô em guerra, eles vão cantar essa música, tá sempre em guerra, a guerra nunca acaba. E cega a mente das pessoas para aquilo que aconteceu na cruz. Então Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta para mostrar aos Colossenses o erro que eles tinham cometido e trazer de volta a eles a sobriedade, mostrando que Cristo já fez todas as coisas. Você entende o que eu estou dizendo? Então, lemos esse texto. Paulo começa a mostrar para eles a grandeza do que Cristo já fez. Ele diz: olha, Colossenses, vocês estão aí nesse misticismo, nesse gnosticismo, nesse asceticismo, estão presos nessas coisas, olhando para essa direção, perderam o Cristo de vista. Olha o que ele já fez. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção
e a remissão dos pecados. Você acredita que Paulo enxergava essas coisas e isso aqui é a verdade? Então quer dizer, pastor, você poderia perguntar aqui, todos nós já fomos libertos do império das trevas, libertos do diabo, libertos do demônio. O senhor está querendo dizer que a igreja é liberta, não precisa fazer culto de libertação, não precisa de oração forte, não precisa de unção com óleo? É isso que eu estou querendo dizer. Se você é salvo, e acredito que você seja, você é um filho de Deus, você foi liberto do império das trevas. Cristo te arrancou de todo cativeiro, de toda prisão, de toda escravidão, te libertou de todo o império das trevas. Você acredita que já aconteceu isso? Olha, eu estou lendo aqui para você. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, a mente antiga, a mente religiosa, que há anos ela ouviu e acreditou que precisava de libertação, quando ela ouve isso que eu estou dizendo, o lixo que está ali vem como oposição, dizer que isso não é verdade. Aí você olha para os teus sentimentos, eles vão dizer assim, não, você não foi liberto do império das trevas, olha, você tem depressão, você está com medo, você está inseguro, olha os demônios aí. Mentira! Ele nos libertou do império das trevas, totalmente, aniquilou o diabo na cruz, despojou os principados e potestades, triunfou sobre todos eles na cruz. Já foi feito isso. Agora, se eu procurar essa verdade no Velho Testamento, eu não vou encontrar. Por quê? Porque lá eles viviam em guerra o tempo todo. Se eu for procurar, ele me libertou do império das trevas no Velho Testamento, você não vai encontrar, porque lá não tem esse ensino. Esse ensino é revelado depois da cruz para o apóstolo Paulo. Então, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino? A redenção, o fim de todo o cativeiro e a remissão, a retirada de todos os pecados. Acabou a culpa. Olha, Colossenses, vocês estão cheios de gnosticismo, misticismo. Para quê? Ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou, nos redimiu, houve a remissão dos pecados. Agora, quem fez isso? Agora Paulo começa a descrever a grandeza de Jesus Cristo. Ele, olha lá, verso 15, é a imagem do Deus invisível. Quem me libertou não foi a oração forte do pastor. O que me libertou não foi o grito, sai, sai, sai. O que me libertou não foi água orada, nem olhinho consagrado no monte. Entende? Não foi, põe a mão na cabeça, agora, sai. Não, 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 não. Quem me libertou foi este aqui, ó. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador, olha lá, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Como Paulo apresenta Jesus Cristo aqui através desses versos? Como o Deus criador de todas as coisas. Então quem garante a minha libertação do império das trevas, a minha redenção e a remissão dos pecados, é Deus, o criador de todas as coisas. Foi Deus que me libertou. Não foi o meu esforço que me libertou. Não foi o voto que eu fiz que me libertou. Não foi a campanha de libertação mentirosa que me libertou. Quem me libertou foi Deus. Agora eu preciso conhecer estas coisas. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí nas igrejas que estão na televisão, eles nunca vão te ler esse texto e te falar da forma que eu estou falando. Por quê? Porque eles não pregam isso. Eles pregam coisas que te escravizam, sempre. Eles não vão abrir um texto desse e explanar isso para você, porque isso compromete a empresa deles. Você já viu alguém da televisão, algum desses, chegar aqui? Vamos lá, vamos à palavra. Ele nos libertou do império das trevas. Não.
Eles não podem falar isso, porque isso vai destruir o império deles. Eles vão falar para você acreditar na água, fazer campanha do voto, dos envelopes, na rosinha. Eles vão te prender a essas mentiras. Talvez na televisão não apareça isso explicitamente. Vai lá fazer uma visita para ver se eles não vão te encher de envelopes e vão te encher de objetos orados que não servem para nada. Nunca eles vão ler esse texto para você. Porque no final do culto vem aquela mandinga, sai, sai demônio. Você entende? É sempre a mesma coisa. É assim que as pessoas ficam dependentes deles, dessas igrejas, e nunca são libertas. Elas ficam viciadas nessas coisas, escravizadas anos nessas coisas mentirosas. Então Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem fez isso foi o Criador de todas as coisas, não foi o óleo ungido de ninguém, não foi a agorada de ninguém, foi o Criador de todas as coisas. E nós trabalhamos nessas últimas lives sobre isso. Aí fala, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Lá ele é o Criador dos dois mundos, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado para ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Falamos isso, a última live gravamos com este nome. Ele é antes de todas as coisas. E hoje nós vamos falar o verso 18, olha lá. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. O que Paulo tem em mente quando fala que Cristo é o cabeça da igreja? Ele apresenta a igreja como um corpo humano. E ele fala que Cristo é o cabeça. Vamos pensar um pouquinho nisso? Paulo está revelando aqui uma grande verdade. Você já aprendeu que o teu cérebro comanda o teu corpo inteiro? Olha, eu estou falando aqui com você, eu estou gesticulando as mãos, ponho óculos, tiro óculos. Quem é que está administrando cada palavra que sai dos meus lábios? Cada gesto de mãos, tiro óculos, ponho óculos, é o meu cérebro. O meu cérebro, ele tem o controle do corpo todo, ele emite ações para o corpo todo. Ele leva minhas pálpebras a piscarem. Ele é o controle das minhas mãos, das minhas pernas. O meu cérebro, ele se expressa através de todos os órgãos do meu corpo e ele controla cada um. É ele que está me dando as palavras agora para mim falar essas palavras a você. Você está entendendo que é a cabeça, é o administrador de todas as coisas. Por exemplo, quando a pessoa tem um derrame no cérebro do lado esquerdo, qual parte do corpo vai paralisar? O lado direito, porque o cérebro do lado esquerdo, ele administra a parte direita do corpo. Se a pessoa tem um derrame do lado direito, naturalmente eu de frente para a câmera é o contrário. Se a pessoa tem um derrame do lado direito, qual parte do corpo vai paralisar? O lado esquerdo. Porque a parte do cérebro do lado direito, ela administra toda a parte esquerda do corpo. Então quando você vê uma pessoa do lado esquerdo paralisada, ela está andando assim, com a boca meia torta, com a perna fraca, com o braço torto, com a mão assim, torta. Qual a conclusão que você chega? Ela teve um derrame no cérebro do lado direito. Aí ela vai falar igual, a boca dela está torta também, do mesmo lado esquerdo. Então repare bem, parou o cérebro para o lado do corpo que ele administra. Se ele tem um derrame total, ele entra em coma, porque para tudo. O coração estava bom, não tinha nada. Os braços estavam bons, não tinham nada. As pernas estavam bem, porém quando tem um derrame no cérebro total, todas as coisas do corpo que eram boas, elas são afetadas para tudo. A pessoa entra em coma,
E o corpo estava saudável, o problema foi na mente, no cérebro, destruiu o corpo todo. Você entende o quanto o cérebro é importante? Ele é a cabeça. O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que Cristo é a cabeça da igreja? É que ele é o administrador de todas as coisas. Ele é aquele que está controlando todas as coisas. Ele é aquele que dá vida ao corpo, que dá saúde ao corpo, que controla as mãos, que controla a fala. E o corpo é a igreja, ele é aquele que controla e administra toda a igreja. Pensa que a igreja está entregue na mão do inimigo, que nem as pessoas falam? Pensa que a igreja está entregue dessa forma opressora que esse evangelho é pregado? Pensa que tem qualquer parte do corpo da igreja esquecido? Não. O cérebro está conectado com todo o corpo. E a igreja é o corpo de Cristo, ela está conectada a Ele e Ele está no controle de todas as coisas. Não existe um órgão, por menor que seja no corpo, que o cérebro não está ligado a Ele e não tem poder de administrá-lo. Então, Paulo apresenta agora Cristo como cabeça e a igreja, que somos nós, como seu corpo. Ele como cabeça administrador, controlador, que põe ordem, que trabalha e faz o corpo todo se movimentar. Entende? Você entende o que eu estou dizendo? Isso é maravilhoso. Então nós somos os membros desse corpo, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos entregues ao mal. Nós não estamos entregues a qualquer sorte de situação. Não! Quem está no controle da nossa vida é o cabeça, é Jesus Cristo, não tem outro cabeça. Nenhum dos apóstolos que se dizem apóstolos dos dias atuais pode dar cobertura para ninguém, porque ele não é cabeça de nada, ele tem um cabeça que é Cristo. Na realidade, ao meu ver, esses que se dizem apóstolos não são nada, eles que se fizeram apóstolos. Porque eles falam assim, graça e apostolado, então tem que ter um apostolado com graça, mas o apóstolo da graça é o apóstolo Paulo. Ele é o nosso verdadeiro apóstolo que administrou o evangelho da graça de Deus através das suas cartas. Quem que vai chegar ao nível do conhecimento que o apóstolo Paulo teve para querer dizer que é apóstolo e cobertura da igreja nos dias atuais? Não existe um. O apostolado está aqui nas cartas de Paulo. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Falando assim, naturalmente, eu não estou querendo falar nada contra ninguém. Eu estou me expressando aquilo que eu acredito, aquilo que eu enxergo do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo apresenta Cristo como o cabeça. Estou mexendo as mãos, meu cérebro está controlando. Eu estou olhando aqui para a câmera. Quem está controlando as minhas vistas é meu cérebro. Estou falando, quem está operando aqui a minha língua é meu cérebro. Estou aqui de pé, me apoiado aqui no chão. Quem mantém minhas pernas firmes é o cérebro. Cristo é o cabeça da igreja. O controlador e administrador da igreja, que é o seu corpo. Então o poder da cabeça é o poder do corpo. Consegue enxergar isso? Vamos trabalhar em alguns versos da palavra de Deus? Vamos lá. Vamos aqui, Efésios capítulo 1. Vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Do verso 15 em diante, Paulo faz aquela oração para iluminar os olhos do coração deles. E depois Paulo fala do poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder, no verso 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, repare bem, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então o que esse texto está dizendo? Que Deus exerceu um poder, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, pôs Jesus Cristo sentado à sua direita nas regiões celestiais, acima de todas as coisas, acima de todo poder, acima de todo domínio, de toda potestade, acima de tudo. Então o nosso cabeça, que é Cristo, ele está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais, como está escrito aqui, eu não estou inventando. E ele tem todo o poder dele está acima de todas as coisas. Os colossenses deixaram isso de lado e foram se voltar para a lei, para o misticismo, gnosticismo, asceticismo, e perderam a visão da grandeza de quem é Jesus Cristo. Por isso que eu falo, quando eu fico voltado para as velhas doutrinas do Velho Testamento, eu perco a visão da grandeza de Jesus. Eu não vejo a grandeza de Jesus. Então esse texto está dizendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. O Pai fez isso. Acima de todo poder, de domínio, olha lá. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja. Então Jesus foi ressuscitado, assenta-se à direita nos lugares celestiais, à direita de Deus, tem poder sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Quando ele estava aqui na terra em forma de homem, com o corpo humano, essas coisas não estavam debaixo dos seus pés, porque ele está vivendo aqui como homem. Mas quando ele morreu, ressuscitou, voltou, ascendeu aos céus, foi possuir tudo aquilo que já era lhe de direito, aquilo que pertencia a ele, então todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Você acredita nisso? Por isso que eu falo, eu não estou crendo num Deus pequeno, um Deus insignificante, que tem 50% do poder, e o diabo tem 50%, e eles estão nesse braço de ferro, essa luta um contra o outro. Uma hora o diabo vence, outra hora Jesus vence. Uma hora o diabo vence, outra hora Jesus vence. O Jesus expulsa o diabo, aí o diabo toma o território, e os crentes precisam, está amarrado para expulsar o diabo de novo. Não, isso aí não existe. Isso é produto do falso evangelho. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Você acredita nisso? Ele tem todo o poder. Ele é o cabeça, o administrador de todas as coisas. Eu não creio num Deus pequenininho, que toda hora o mal está na minha vida, toda hora é um demônio, toda hora é um problema, toda hora é um mal. Eu dei brecha, entrou o mal. Olha que desgraça acreditar nessa mentira que eu estou te dizendo. Eu quero ler com calma esse verso de novo. Fez sentar à sua direita nos lugares celestiais, ela acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, na época que Paulo está escrevendo isso, mas também no vindouro, nos séculos futuros. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. Quem foi que me libertou, que já me libertou do império das trevas? O Criador de todas as coisas, aquele que está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais, que tem domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Foi esse que me libertou. Não foi a agorada que me libertou, não foi óleo,
foi oração forte de pastor nenhum. Não foi imposição de mãos, não foi sai, sai, sai. Quem me libertou e quem te libertou foi o Criador de todas as coisas. Você entende isso? Ele já me libertou. Por isso é inadmissível alguém acreditar que precisa de libertação. A única libertação que nós precisamos ter é a libertação da velha mente presa no Velho Testamento. E como isso é feito? Pelo conhecimento do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. Então, pastor, tudo está debaixo dos pés dele? Sim. Ele está no controle de todas as coisas, ele é o cabeça, nós somos o corpo? Sim. Olha como isso é indestrutível. Se você entender isso, veja bem, isso não é uma emoção. Você pode estar ouvindo isso que eu estou te dizendo e acreditando, mas não está nada contente, feliz, não, está aí até apertado emocionalmente com algum problema. Essa verdade não é uma emoção que entra em mim e mexe com as minhas emoções e que é verdade. Não, eu não sinto nada disso. Fé não é sentimento, fé é convicção. Entende o que eu estou dizendo ou não? Posso não estar sentindo nada, mas no mundo espiritual isso é a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos igreja. Todas as coisas foram postas debaixo dos pés. E se Ele é o cabeça, quem são os pés? Os pés da igreja, somos nós. Nossa, pastor, então dá para interpretar assim, Ele é o cabeça e nós somos os pés. Como as coisas estão debaixo dos pés, as coisas estão debaixo dos pés, porque os pés faz parte do corpo e é a igreja, é exatamente isso. Nós somos o corpo, somos os pés. E todas as coisas estão debaixo dos pés. Você entende como a igreja é algo poderoso? Como o cabeça que administra a igreja é alguém gigantesco, é o poderoso acima de todas as coisas? Você consegue enxergar isso? Olha como isso é grande. Olha como isso é gigantesco. Se eu entendo isso no meu espírito, me é revelado. Eu ando conectado com o cabeça o tempo todo. Ele é meu administrador. Ele vai administrar a minha vida. Por isso que Paulo fala que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? O bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Então, Ele é o cabeça, é meu administrador, Ele sempre vai me levar em triunfo. E por meio de nós, esse perfume, essa fragrância que é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, por meio de nós Ele leva a todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então eu estou te transmitindo agora o perfume de Cristo, é a fragrância, é o conhecimento do Evangelho da graça de Deus que nós levamos a todo lugar. Está entendendo quanto Ele é grande? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. A cabeça controla tudo e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Ele está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, domínio, acima de tudo. Consegue ver Jesus Cristo com poder e autoridade acima de tudo? Ele está acima de tudo. Você recebe essa palavra, essas coisas, esse leitinho que eu estou dando para você? Vamos em frente. Aqui mesmo em Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quando Paulo escreveu isso aqui, a maior parte dos apóstolos estavam todos vivos, e ele era apóstolo como os outros, só que ele teve a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com qual finalidade?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Como é que os santos vão ser aperfeiçoados? É quando o ministério da palavra, a pregação do Evangelho da Graça de Deus vai chegando a eles, e o Evangelho da Graça de Deus é um instrumento aperfeiçoador, que vai trabalhar no teu espírito, vai trazer à tona as verdades do Evangelho, e vai levar você a viver essas verdades do Evangelho da Graça de Deus em sua própria vida. Até que todos cheguemos a uma unidade de fé, e de um pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura perfeita, completa da pessoa de Cristo. O que ele está dizendo? Que esse conhecimento do Evangelho vai trazer a nós uma unidade de fé, uma mesma forma de pensar, de entender o que aconteceu na cruz, de entender o Salvador, de entender o que é justificação, redenção, remissão dos pecados. E nós vamos crescer para adquirir uma maturidade, uma estatura de um homem maduro. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que através da pregação do Evangelho nós vamos adquirindo uma mesma unidade de fé. Por exemplo, você acredita que você foi liberto do império das trevas? Eu também acredito, nós estamos numa unidade de fé. Você acredita que já é selado com o Espírito Santo, não precisa buscar Espírito Santo em lugar nenhum, que não tem culto de busca do Espírito Santo? Acredita? Então eu também acredito. Nós estamos numa unidade de fé, porque a unidade de fé é um conhecimento desse Evangelho da Graça de Deus que trabalha na nossa mente e nos leva a crer igual. E isso nos leva a uma maturidade, a gente deixa de ser esse monte de crente confuso, meninos agitados, levados ao redor por todo vento de doutrina, acredita em qualquer coisa. Você vê que tem um monte de pessoas que se dizem crente, ele acredita em qualquer coisa, ele não conhece o Evangelho. Se a pessoa pegar um papel aqui e disser, esse papel é orado, come isso que você vai ser curado, ele vai comer porque ele é ignorante da palavra. Agora, se você for ouvindo o Evangelho e essas verdades estabelecidas na sua mente, nós vamos tendo uma unidade de fé, crendo juntos na mesma coisa. Por isso que eu estou aqui para repetir e trabalhar e repetir, e não vou me cansar. Só se chegar o meu fim, então chegou o fim, eu aceito o fim com alegria. Mas enquanto não chegar isso, eu vou trabalhar e repetir essas coisas e ficar aqui nas cartas de Paulo, sem sair das cartas de Paulo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcia induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo em quem? Paulo está dizendo. Naquele que é a cabeça, que é o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. Lembra no começo dessa live? Eu disse que o teu cérebro, ele administra todo o teu corpo. Para você mexer as mãos é a ordem do teu cérebro. Para você piscar aqui as suas pálpebras é a ordem do teu cérebro. Para você falar é a ordem do teu cérebro. O cérebro administra o corpo todo. Está conectado em todos os membros do corpo. Então nós vamos crescer em tudo em quem? Naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Aqui mesmo em Efésios capítulo 20, aliás, capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu não vou aqui falar sobre família, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Paulo fala sobre o relacionamento de marido e mulher, a posição que a mulher tem que ter e a posição que o homem tem que ter. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje,
Mas depois diz que Cristo é o cabeça da igreja e é o salvador do corpo. Quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Jesus Cristo, e é esse mesmo que salva todo o corpo, que é o salvador da igreja. Então você pode ter certeza, você faz parte do corpo, presta atenção. O cabeça vai emitir revelações para você. O cabeça é quem ilumina os olhos do teu coração. O cabeça, que é Cristo, é que vai te dar inspiração. Foi Ele que te atraiu para estas lives que temos feito, de uma forma simples, para os olhos do teu coração serem iluminados. É Ele que está tirando o véu, abrindo o teu entendimento. É Ele que chegou até você depois de 30 anos que você viveu presa numa igreja evangélica, fazendo voto, sacrifício e campanha, e te iluminou, porque você faz parte dele. O cabeça deu ordens, e a ordem conectada a você tirou o véu do teu espírito, da tua mente, e fez você ser atraído para o Evangelho da Graça de Deus, iluminando os olhos do seu coração e te dando entendimento. Por isso que eu digo, eu sou só uma voz. É só o cabeça que pode lhe revelar. Só o cabeça, que é Cristo, que pode te dar entendimento, pode fazer você entender, não eu. Eu tenho só que falar. Mas o poder de revelação é Ele que ilumina os olhos do teu coração. Você entende o que eu estou te dizendo? Vamos lá para Colossenses, onde nós estávamos. Vamos ler o verso de número 10, mas, ou melhor, o verso de número 10, ele diz assim, vou ler o 8 também, que é muito importante. Um dia nós vamos fazer a pregação nesse verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis perfeitos, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. O que Paulo está dizendo? Não fique preso pelas falsas doutrinas, pelas sutilezas, as artimanhas que os homens usam para enganar vocês. Ele fala, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Então o que ele está dizendo? Cristo é o mentor, Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Você consegue entender isso? Ele é o administrador de todas as coisas. Então não existe uma mente no universo, não existe um poder no universo, não existe nenhuma criatura que tem uma capacidade maior do que a dele que possa subjugá-lo. Ele é o cabeça de toda a autoridade, de todo o principado, de toda a potestade. Administrador de todas as coisas. E nele nós estamos perfeitos. Na carne não, mas no espírito. Nós já fomos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de tudo que você pode imaginar. Então, meu irmão, Ele é o controlador de todas as coisas. Ele está controlando o sol neste momento. Controla os ventos, as estrelas, as nuvens, todo este nosso planeta Ele administra. Além disso, Ele está administrando todo o mundo invisível, a criação invisível que nós não vemos. Tudo está debaixo do controle dEle, sendo administrado por Ele. Pastor, mas até esse coronavírus, essas coisas todas que estão acontecendo no planeta Terra, tudo isso já está dito na palavra de Deus, que é o tempo do fim que se aproxima, que vai acontecer. Não tem nada estranho. Não é o diabo que está no controle, o mal. Não, quem está no controle é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é administrador de tudo. Isso precisa acontecer, o tempo do fim chegou a nós. E tudo isso vai acontecer. Ele
é o que administra todas as coisas. Você consegue entender? Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Os colossenses caíram para a crendice, deixaram esse conhecimento de lado. Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo crendo em misticismo, voltando para a lei, presos a gnosticismo, a ceticismo? O que vocês estão fazendo? Cristo é o cabeça do corpo da igreja, o administrador de todas as coisas. Vocês estão crendo nisso que não é evangelho e voltando as costas para o verdadeiro Criador de todas as coisas, que é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 2, vamos lá para outros versos. Nós lemos aqui o verso 18: ninguém, pois, vos domine ao bel prazer. Outra tradução: se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Já falei isso. Agora no verso seguinte: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então essas pessoas que estavam tendo as visões, revelações, dominando a vida dos outros, dizendo que Deus falou isso, Deus me revelou isso, eu estou vendo isso, eles não retinham a cabeça, ou seja, são pessoas que não estavam conectadas com o cabeça que é Cristo. Pessoas que estavam dentro da igreja, conectadas com o engano, com a falsa mente carnal, com as mentiras, com as falsas visões e revelações, e não estavam conectados com o cabeça que era Cristo. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então você entende, olha, durante muito tempo eu falava de Jesus, falava que cria nele, mas eu não tinha entendimento que tudo estava debaixo dos seus pés, que ele é o cabeça da igreja, que não existe uma partezinha do corpo que é a igreja que está esquecida, que está abandonada, que ele é o administrador do mundo visível e do mundo invisível. Jesus disse que não vai cair um fio de cabelo da cabeça, seja que, se não for do consentimento do Pai. Ele disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Olha, hoje eu pentei o cabelo, deve ter caído algum, eu não tenho controle, mas Deus tem controle de até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Você pode acreditar nisso? Os colossenses deixaram isso de lado para cair na crendice. E tem um monte de gente cego deixando isso de lado para ficar acreditando em água, sal grosso, culto da vitória, 7 passos disso, 7 passos daquilo, campanha para alcançar isso, campanha para alcançar aquilo. Eles não têm nenhuma compreensão de quem é Jesus Cristo. Eles estão no falso evangelho, no evangelho da mentira, da escravidão, acreditando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas graças a Deus, minha irmã querida, meu irmão querido, os nossos olhos têm sido abertos para o cabeça que é Cristo, o que administra todas as coisas, aquele que controla todas as coisas, e nós somos partes deste corpo, estamos conectados a Ele. E essa conexão, Ele vai revelando dentro de nós, no nosso espírito, as verdades do Evangelho da Graça de Deus. Você lembra quando você começou a entender o Evangelho da Graça de Deus? Começou a ouvir a primeira pregação, ficou magnetizado, foi acompanhando uma, acompanhando outra, olhando para a palavra, a revelação começou, os olhos do teu coração começaram a ser iluminados e tudo começou a mudar, você começou a enxergar as coisas de forma diferente. Por quê? Porque o cabeça estava conectado em você.
administrando lá no teu espírito a revelação dessas verdades. Até que despertou tudo isso em você. Então, quem nos libertou do império das trevas e nos mantém libertos até o fim da nossa vida? Essa libertação não é uma coisa momentânea. Ele nos libertou e nos mantém libertos até o fim da vida. Quem é que fez isso? O Criador de todas as coisas, o cabeça do corpo da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe essa palavra de hoje? Entende essa linguagem? Foi uma alegria muito grande poder chegar até você e poder estar conectado a você e poder falar a grandeza do Evangelho da Graça de Deus. Vou me despedir de vocês declarando isso, que a tua vida é você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.